Olá, meu povo de Deus, mais uma vez estou aqui e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha, tá? Muito importante que você dê um legalzinho aí. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu fizer um novo vídeo, tá? Abra sua Bíblia no livro de Joel, né? Estou lendo os livros aqui no Antigo Testamento, como se está na Bíblia, né? Se diz o Antigo Testamento, porque esses livros estão relatando, né, toda a trajetória do povo israelita, né? Das suas tribos junto com eles, né? Dos sacerdotes, dos reis, dos profetas, né? A respeito do povo israelita, as visões, né, as demonstrações, né, as profecias para esse povo, né, para o povo israelita e todo ele que está com eles, né, as 12 tribos, né, que formam esse povo israelita aí, né. Então esses livros relatam toda a trajetória do povo israelita, né? Esse livro que se diz o Antigo Testamento, né? Todos esses livros aqui no Antigo Testamento até agora relata toda a trajetória do povo de Deus, que se chama herança de Deus, né? Principalmente depois do resgate lá do Egito, né? Que é onde o povo de Deus, né, onde Deus está em uma batalha incessante, depois que tirou seu povo lá do Egito, está uma batalha incessante entre a legião do mal e a legião de Deus, porque o povo de Deus o abandonou, né, abandonou Deus, abandonou a sua lei que foi dada através de Moisés, para que eles os cumprisse até os dias, até os seus dias, né? Mas por isso que Deus, mais na frente, vai enviar seu filho para esse povo, porque Deus é através de suas muitas maravilhas que fez para esse povo, mesmo antes de tirar do Egito, né? Ele fez várias maravilhas lá para que esse povo cresça em Deus, né? Porque eles estavam cauterizados nos ídolos, né? Então, quando Deus resgata seu povo lá do Egito, eles, né, recebem a lei de Moisés para os cumprir, né? Para fazer de acordo com o que Deus pede para esse povo, mas eles transgrediram a lei, abandonaram Deus, foram para a legião do mal, e essa batalha está incessante para o resgate desse povo para Deus novamente. Então agora eu vou ler o livro de Joel, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí em Joel, capítulo 1, que diz: a terrível carestia causada pela holocausta e pela seca, né? Vamos ler. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, né? Então Deus está falando com Joel para que Joel, né, volte a falar para o povo israelita e todos os outros, né, que vieram lá do Egito, né, para que ouça, né, as admoestações que Deus tem dado através de seu povo mesmo, né? Como Joel agora, Deus está falando com Joel para que ele instrua o povo israelita, o povo de Judá e todos os outros, para que voltem para Deus, né? Novamente, que se mantenham firmes. Mas essa batalha tá difícil, né? Como vocês
que estão acompanhando meus vídeos. Essa batalha está incessantemente difícil para Deus convencer esse povo novamente, né? Então, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, que diz, né? Ouve isto, vós, anciãos, né? Os anciãos que estão no meio do povo israelita e de todos os outros, né? Então, Joel está dizendo, ouve isto, foi Deus quem mandou Joel dizer. Ouve isto, vós anciãos, né? São muitos anciãos que são pessoas mais velhas, né? Que entendem da lei de Moisés, que entendem o propósito de Deus para esse povo. E escutai todos os moradores da terra, está falando na terra em geral, porque essas admoestações em algumas formas servem para a gente também, mas aqui é dada para o povo israelita e os outros que estão com ele e aqueles que estão ao redor que querem ouvir a palavra de Deus, né? Então, ouve isto, vós ancião, e escutai todos os moradores da terra. É uma pergunta, né? Porventura, isto aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Vamos ver o que foi que aconteceu. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a vossos filhos, e os filhos desta a outra geração. Por que geração? Porque vão morrendo mais velhos, e os filhos vão nascendo, e outros filhos vão nascendo, e só vai criando outra geração com o mesmo nome, né? De israelita, da tribo de Judá, Efraim, etc, etc, né? Aí ele diz, o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, né? Porque são plantações, né? Está se referindo a plantações. A lagarta come uma boa parte e o gafanhoto vem como o resto. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão veio e comeu. Então não sobrou foi nada, né? É uma admoestação que está dando para esse povo através de Joel, né? Porque o povo são transgressores, e ele está dizendo, se vocês tinham, vamos dizer assim, se vocês tinham a palavra de Deus, abandonou, uns ficou pela metade, né? Aí veio mais gente e chamou, tirou eles. Veio mais outros e tirou. E acabou comendo tudo, porque é o que está acontecendo. Nesse tempo aí, a legião do mal está tragando toda a legião de Deus, né? E eles estão se corrompendo em várias obras más, como nos dias de hoje. Bêbados, prostituição, farra, soberba, roubalheira, etc, e etc, e etc, né? Então ele está dizendo, despertai-vos, bêbados, olha, eles estão bêbados, e chorai, gemei, todos o que bebei vinho. Eles estão estão muito beberrão esse povo, né? Estão muito farrista, vive bêbados. Então Deus está dizendo, despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos o que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, né? Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vida uma assolação e tirou da casa da minha figueira. Despediu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem, está mandando eles lamentarem, né? Esses bêbados que enchem a cara de vinho,
desse tempo aí, muitas outras coisas que eles estão praticando, né? Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos, né? Por conta do povo que está se bandeando para a legião do mal. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o azeite acabou. Envergonhavos, lavradores, gemei, vinheteiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo morreu, pereceu, né? E a vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens, né? Está comparando esses frutos aqui como o povo, porque não estão seguindo a Deus, né? Então Deus está dizendo que eles estão dessa forma. Secou como a figueira, murchou como a romeira, como também a palmeira, a macieira, e todas as árvores do campo secaram. Já não há alegria entre os filhos dos homens, porque abandonaram Deus, né? E ele está dizendo, né, através de Joel: cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus. Joel que está falando para eles. Porque a oferta de alimento e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Eles estão fazendo para outros deuses, não estão fazendo mais isso para a casa de Deus, mas para outros deuses, né? Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, porque eles abandonaram o templo de Deus, abandonaram a casa de Deus, estão indo para outros templos, né? Para outros deuses e não para Deus, né? E Deus diz: ai do dia, olha só, esse ai é um julgamento, é um pré-julgamento, né? É um sofrimento que está por vir, né? Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, é uma pergunta agora, porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Está cortado, porque eles não estão fazendo mais nada na casa de Deus, abandonaram, né? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os coleiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, né? A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. É castigo, né? Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel está falando assim, né? Para esse povo, para ver se ele se situa, né? Está dizendo que eles não estão tendo prosperidade, né? Por conta das suas transgressões, né? Tocai Joel 2 agora, né? Joel 2.
Continuação. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, né? Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração, né? Então, está falando porque se esse povo continuar errante como eles estão, né? Não está falando nem para só o povo israelita e os seus, mas também para todos os moradores da terra, né? Que não querem seguir Deus, né? Serve para nós muito bem no dia de hoje, que se nós não estivermos fazendo bem e tudo que é bom para Deus, o que é que vai acontecer? Dias de treva e de escuridão, dias de nuvens densas trevas, como a alva espalhará sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Por quê? Vai se tornar os rostos enegrecidos porque estão no pecado, estão transgredindo a Deus, né? Tanto nesse tempo aí como nos dias de hoje, né? Como valentes correrão, como homens de guerra, subirão aos muros e marchará cada um ao seu caminho e não desviará da sua fileira. Ninguém apartará o seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos, né? Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pela janela como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, diante de Deus, né? Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, escurecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor, né? E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande, muito terrível. E quem poderá suportar? Pergunta, né? Está perguntando para esse povo, né? Porque eles não querem obedecer a Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Está pedindo para esse povo, né? Israelita e todos os seus, e todo o povo da redondeza, de que está falando, toda a terra lá, né? Que está aqui, Joel está falando para esse povo, quem estiver ouvindo, né? Ele está dizendo assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração,
isso com jejum, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? Porque nesse tempo aí, eles rasgam as vestes, né? Mas Deus está dizendo, mandando Joel dizer agora, que não rasgue mais as vestes, mas sim o coração. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, né? Que se arrepender nesse tempo, eles, nos dias de hoje também, né? Quem se arrepende, começa a praticar o bem, receberá a vida eterna, né? E deixará após si uma bênção em oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus, né? Se eles se arrepender, porque eles estão fazendo essas ofertas de alimento, de libação, né? Para os ídolos, né? Mas Deus está dizendo, quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, né? E deixará após si uma bênção. Deus vai deixar uma bênção em oferta de alimento de libação para o Senhor vosso Deus, porque eles não estão fazendo isso, né? Tocai trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, porque eles não fazem mais assembleia solene no templo, na casa de Deus, né? Congregai, ó povo, santificai a congregação que eles abandonaram, né? Colocaram ídolos lá dentro da casa de Deus. Ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor. Mandando os sacerdotes clamar a Deus para poupar esse povo que estão sendo rebeldes, né? E também serve para nós, se nós fizermos isso, né? Clama ao Senhor, poupa teu povo. Está pedindo, Oséias está orando, pedindo para Deus poupar esse povo transgressor, né? Ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Né? Perguntando, né? Oséias estava perguntando, onde está o seu Deus? Porque eles estão com outros deuses, né? E depois de ele passar por as aflições, o próprio gentio que estão com ele lá, sacrificando ele, vai perguntar: cadê o Deus de vocês? Né? Em Joel capítulo 2 e o versículo 18 está escrito promessa de abundância, né? Vamos ler. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, o azeite, e dele sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, né? Não vai entregar o povo para o gentio sofrer, o povo israelita sofrerem na mão do gentio. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas, né? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas, né? Joel está dizendo para esse povo israelita que Deus tem feito grandes coisas para esse povo, né? Mas eles estão desviados, não querem saber
Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justiça medida, a chuva temporã fará descer, a chuva no primeiro mês, a temporã e a seredônia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, né? Porque pelas transgressão deles, né? Deus enviou essas coisas para as plantações desse povo que estava plantando, mas eles não estavam com Deus. Deus estava irado com ele, por isso que Deus mandou gafanhoto, lacusta, pulgão, lagarta, esse grande exército. Foi Deus que enviou para devorar as plantações dele, as arvoredos, as vinhedas, tudo para destruir, né? Para castigar esse povo, para ver se eles para ver se eles reconsideravam Deus novamente, né? Mas eles ainda, né, não querem, né? E comereis abundantemente e vos fartarei e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, e procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado, né? Tudo isso acontecerá se esse povo aqui israelita e todos os outros vier a obedecer os mandamentos que Deus tem dado a ele, se voltarem para Deus novamente. Da mesma forma é nós nos dias de hoje. Se nós nos voltar a abandonar a bebedeira, a farra, a prostituição, de roubar os outros, enganar, mentir, né? De estar servindo nas igrejas de ídolos, que agora é santo, né? Agora se chama os ídolos, agora se chama de santo, né? E etc, e etc. Tudo isso Deus vai fazer com que nós prosperamos, com que nós venha a ter a vida eterna. Da mesma forma esse povo aqui. E vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, né? Capítulo 2 de Joel, versículo 28, que diz: promessa da efusão do Espírito, né? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões, né? Uma promessa de Deus para esse povo, se converterem, né? Se vier seguir a Deus novamente, eles vão ter bons sonhos, os jovens terão visões de Deus, né? As filhas também vão profetizar a respeito de Deus, né? Do amor de Deus, da benfeitoria que Deus está dando para esse povo, né? E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor, né? Que é o último dia, né? Isso, né? Ele vai mostrar para esse povo: mostrarei prodígio no céu e na terra, né? Ele está dizendo sangue e fogo e as colunas de fumaça e o sol se tudo isso vai mostrar para esse povo. Vão ver essas coisas no último dia, no terrível último dia, porque o último dia vai ser terrível para nós. Não, eu creio que para mim não, mas para que estão afastados de Deus,
que não estão seguindo a doutrina de Cristo, que não estão seguindo o mandamento de Cristo, né? Que não estão fazendo bem, que não estão seguindo a legião do mal, a legião de Satanás em prostituição, roubando, enganando, mentindo, farrando, se embriagando, né? Se vocês abandonar tudo isso, vocês vão ver esses prodígios todinho no céu, né? Por quê? Porque vocês vão ser uns escolhidos de Deus e vai ver o poder de Deus dessa forma. Sangue e fogo, coluna de fumaça, o sol vai se converter em treva no último dia, a lua é em cor de sangue, né? Isso antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Quando tiver prestes a se acabar esse mundo cruel que está hoje, né? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, né? Isso é Joel falando. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar, né? Deus está chamando todos eles desse tempo aqui, né? Deus está chamando de volta. Eles não estão, esse povo não estão com Deus, esse israelita, o povo de Judá e todos os outros não estão mais com Deus. Por isso que Deus está falando essas coisas para eles, né? Para que eles se convertam novamente para Deus, que eles abandonaram Deus, foram para os ídolos, né? Que nos dias de hoje chama-se santo, chama-se santa, né? Na congregação da legião do mal, que transformou em religião, né? E criou esses ídolos com o nome de santo, de santa, para enganar o povo, né? Para perverter a legião de Deus, né? A legião do bem, né? Me desculpe por falar dessa maneira, mas é a verdade, né? É a verdade, é o que está escrito, né? O último capítulo de Joel, né? Vou ler agora. O juízo de Deus sobre as nações inimigas, Israel será restaurado, né? Israel será restaurado. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, né? Porque eles foram presos, né? Por Nabucodonosor, né? Povo israelita, povo de Judá, foram presos por Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída, Judá foi destruído. Eles foram presos, né? Então, porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, né? Que é o povo israelita, é a herança de Deus, né? Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel. Povo israelita é a herança de Deus, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, né? E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem, né? E também que tendes vós contigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filisteia, está perguntando, né? É tal o pago que vos me dais? Perguntando de novo, né?
Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Então Deus vai retribuir, não com bondade para esse povo, porque o que é que eles estão fazendo? E também tende-vos comigo, né? E também que tende vós comigo, Tiro e Sidom, as duas cidades, né? E todas as regiões da Filisteia, né? Que tem eles com Deus. Tal o pago que vos me dais? Né? Perguntou. Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça, né? Visto como lavaste a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas e formosas, puseste nos vossos templos, né? Porque eles pegaram as coisas do templo de Deus e levaram para os templos dos ídolos, né? E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos, né? Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendeste e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei os vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus e a um povo distante, porque o Senhor disse. Isso é Joel falando. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas enxadas e lançai das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte, porque Deus está contigo, né? Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, fazem descer ali os teus fortes, né? Porque no meio do povo israelita e todos os outros, também tem povos gentios com ele, né? Então ele está pedindo que até os gentios em redor congreguem, né? Congreguem com eles, né? Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande, transborda de iniquidade, né? De maldade. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se ennegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu povo santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Édom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente, né? Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração.
e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então Joel falou essas coisas para, se eles, não é que eles Deus vai fazer isso assim, é se eles se arrependerem dos seus maus, né? Se eles se converterem, né? Aí Judá será habitada para sempre, Jerusalém também de geração em geração, e purificarei o sangue dos que não tinha sido purificado, porque o Senhor vai habitar em Sião, né? Mas isso só acontecerá se esse povo se converter a Deus de novo, né? Bem, meus amados, espero que vocês tenham gostado, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês procurem uma igreja de Deus mais próxima de vocês, né? Para vocês congregar na verdadeira igreja. Cuidado que tem igrejas de Deus falsificada, né? Eu já vi uma igreja de Deus pentecostal. Na Bíblia não existe igreja de Deus pentecostal. Existe igreja de Deus única e verdadeira, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Leia Atos 20, 28, 2 Coríntios 1, 1, 1 Coríntios 1, 2, 1 Coríntios 15, 9, 11, 22, etc, e etc. Está escrito igreja de Deus, não igreja assembleia, não igreja católica, não igreja universal, e etc, porque essas aí são igrejas falsas, são igrejas criadas pelo homem, são igrejas da legião de Satanás, tá? Me perdoe por essa expressão, né? Mas é a verdade, é a verdade, né? É a verdade, né? Não se esqueça de deixar um joinha, né? Um legalzinho aí, é muito importante para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para seu ente querido, para seu próximo, para que ele, assistindo toda a trajetória desse canal, venha ver a realidade da palavra de Deus, né? Que você venha entender o que Deus promete, qual é o significado da nossa criação aqui na terra em Deus, né? E que Deus venha se agradar de nós, né? E tenho dito,